1 Crônicas. Capítulo 1. Os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Amon, Leambe, Naftu, Patrus, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, U, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos, um se chamava Peleg. Porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, o nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almudá, Selefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Digla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha de famílias de Sem, Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abrael. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho; Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumã, Maçã, Haddad, Temã, Getur, Nafis e Quedemã. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zimrã, Jocsã, Medã, Migdian, Esbaque e Sua. Jocsã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Migdian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Os descendentes de Esaú. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaipã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lopã,
que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotan tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã. Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Anã. Anã foi pai de Dizon. E Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão. Esban, Itran e Querã. Ezer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã. Zavã e Jaacã. Dizã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Salá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Riobote do rio Eufrates. Baana, filho de Acbor. Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Metabel, filha de Matred, e neta de Misaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, Olibama, Ilá, Pimom, Kenaz, Temã, Migbsar, Magdiel e Irão. 1 Crônicas, capítulo 2. Os descendentes de Judá. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batissua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos: Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos: Esrom e Amu. Zera foi pai de 5 filhos: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zera, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etan foi pai de um filho chamado Azarias. Os antepassados do rei Davi. Esrom foi pai de 3 filhos: Jerameel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab. E Aminadab foi pai de Nazon, um dos chefes da tribo de Judá. Nazon foi pai de Salma. E Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed. E Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos: Abisai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael. E eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Esrom. Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba. E eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos: Gezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri. E teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube. E Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade. Mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenat e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade.
Depois que Hezron morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Os descendentes de Jarameel. Jerameel, o filho mais velho de Hezron, foi pai de 5 filhos. Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Eker. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara. E eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiail. E eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sezã. E Sezã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho, que se chamava Ataí. Ataí foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis. E Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Sisamai. E Sisamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias. E Jecamias foi pai de Elisama. Outros descendentes de Caleb. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zif. Zif foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Rael e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai. Samai foi pai de Maom. E Maom foi pai de Bet-zur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Mosa e Gazês. Arã também foi pai de um filho chamado Gazês. Um homem chamado Jadá foi pai de 6 filhos, Rechem, Jotão, Gezã, Pelete, Efa e Saaf. Caleb tinha outra concubina, chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiranã. Mais tarde ela teve mais 2 filhos, Saaf e Seva. Saaf fundou a cidade de Madmana, e Seva fundou as cidades de Macbena e Gibeã. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat-Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém, e Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Kiriat-Jearim, foi o antepassado do povo de Aroé, e de metade dos moradores de Minuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Kiriat-Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraels. Os povos das cidades de Zora e Estaol pertenciam a esses grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote Bet-Joabe, e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas. 1 Crônicas, capítulo 3. Os filhos do rei Davi. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebron. Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel,
Daniel, filho de Abigail, de Carmelo. Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. Adonias, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital. E Treão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebron durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias, Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Joaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berquias, Azadias e Jusabezede. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías, Refaías foi pai de Arnã, Arnã foi pai de Obadias, e Obadias foi pai de Sicanias. Sicanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve 5 netos: Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioenai, Ezequias e Asbricã. Elioenai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas, capítulo 4. Os descendentes de Judá. São estes os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Sobal foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Jaate, Jaate foi pai de Almai e Laade. Almai e Laade foram os antepassados dos grupos de famílias que moravam em Zora. Ur foi o filho mais velho de Calebe e da sua mulher Efrata, e os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. Ur foi pai de 3 filhos: Etan, Penuel e Ezer. Etan foi pai de 3 filhos: Jezreel, Isma e Idbas, e de uma filha chamada Azeleupone. Penuel fundou a cidade de Gedor, e Ezer fundou Uza. Azur, que fundou a cidade de Tecoa, teve 2 esposas: Elá e Naara. Ele e Naara tiveram 4 filhos: Alzã, Éfer, Temeni e Astari. Azur e Elá tiveram 3 filhos: Zerete, Izar e Etmã. Cós foi pai de Anube e Zobeba, e foi o antepassado dos grupos de famílias que descendem de Acarel, filho de Arum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Outras listas de famílias. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Estom, e Estom foi pai de 3 filhos: Bet-Rafa, Pazéia e Teina.
Teina foi o fundador da cidade de Naas. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de 2 filhos, Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de 2 filhos, Atate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofrá. Seraías foi pai de Joabe, o fundador do Vale dos Artesãos, onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Calebe, filho de Jefoné, foi pai de 3 filhos, Iru, Elá e Naã. E Elá foi pai de Kenaz. Geleleu foi pai de 4 filhos, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Esdras foi pai de 4 filhos, Jeter, Mered, Éfer e Jalon. Mered casou com Bitia, que era filha do rei do Egito, e eles tiveram uma filha chamada Miriam e 2 filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Mered também casou com uma mulher da tribo de Judá, e eles tiveram 3 filhos. Jered, que fundou a cidade de Gedor. Eber, que fundou Socó. E Jecutiel, que fundou Zanoa. Odias casou com a irmã de Naã. Os seus descendentes fundaram o grupo de famílias de Garmi, que morava na cidade de Keila, e o grupo de famílias de Macá, que morava em Estemoa. Simão foi pai de 4 filhos, Amon, Rina, Beniana e Tilon. Ize foi pai de 2 filhos, Zoete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi Er, que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada, que fundou Maressa. Selá foi também o antepassado dos grupos de famílias que teciam linho, e que moravam na cidade de Bet-Asbeia. Foi também o antepassado de Joquim e do povo que morava na cidade de Cozeba. E também de Joás e Saraf, que casaram com mulheres moabitas e ficaram morando em Belém. Estes registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei e moravam nas cidades de Netaim e Gederá. Os descendentes de Simeão. Simeão foi pai de 5 filhos, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salom, Salom foi pai de Mibsão, e Mibsão foi pai de Misma. Misma foi pai de Amuel, Amuel foi pai de Zacur, e Zacur foi pai de Simei. Simei foi pai de 16 filhos e 6 filhas, mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele, e a tribo de Simeão não cresceu tanto como a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades: Berseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Bidi e Saaraim. Eles também moravam em mais 5 cidades: Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, e nos povoados que ficavam ao seu redor, até a cidade de Baal. São essas as suas famílias e os lugares onde moravam. São estes os chefes dos seus grupos de famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeu, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jesuías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaías, Ziza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Jedaías, trineto de Sirri, e tetraneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar, e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerar, e levaram as suas ovelhas para pastar no lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens no pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias, de Judá, os homens cujos nomes estão escritos acima foram até Gerar, e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar, porque ali havia bastante pasto para as suas ovelhas. 500 homens da tribo de Simeão foram para Edom, na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. 1 Crônicas, capítulo 5.
Os descendentes de Rubens. São estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías, Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei, Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Beera. Beera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer, e na região que ia para o norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Bazã, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo, mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de famílias: Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão, de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste havia 44.760 soldados, bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã até as cidades de Baal-Hermon e Senir, e o Monte Hermon, no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias: Éfer, Ize, Eliel, Asbriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pu, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Ala, Abor e Ara, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Quate e Merari. Quate foi pai de 4 filhos: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos: Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú,
Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buqui, e Buqui foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok, e Zadok foi pai de Salum. Salum foi pai de Uquias, e Uquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Josadaque. Josadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate. E Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera. E Zera foi pai de Jeateraí. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf. E Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos: Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai. E Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão. E Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos: Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali. Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei. E Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias. E Agias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo. Do grupo de famílias de Coate, Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel. E Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel. E Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi. Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate. E Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Eucana. Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. E Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate. Taate era filho de Assir. Assir era filho de Ebiasaf. E Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar. Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Baazeias. E Baazeias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etni. Etni era filho de Zera. E Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. Etã era filho de Zima. E Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson. E Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quise. Quise era filho de Abdi. E Abdi era filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias. Asabias era filho de Amazias. E Amazias era filho de Uquias. E Uquias era filho de Azi. Azi era filho de Bani. E Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari. E Merari era filho de Levi.
Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Os descendentes de Arão. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. E Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buqui. Buqui foi pai de Uzi. E Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá. E Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque. E Zadoque foi pai de Aimaas. As cidades dos levitas. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jatir, Libna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. Isso dava um total de 13 cidades, para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naftali e Manassés do Leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira o povo de Israel deu aos levitas, para nelas morarem, cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa; Gezer, Jocneão, Bet-Horon, Aijalon e Gati-Rimon. No território de Manassés do Oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do Leste: Golã, na região de Bazã, e Astarote. No território de Issacar: Quedes, Daberate, Ramote e Anem. No território de Azer: Masal, Abdon, Ocoque e Riobe. No território de Naftali: Quedes, na região da Galileia, Amon e Kiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon: Rimono e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó: Bezer, no Planalto; Jaza, Quedemote e Mefaate. No território de Gade: Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer. 1 Crônicas, capítulo 7. Os descendentes de Issacar. Issacar foi pai de 4 filhos: Tolá, Pá, Jazube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos: Uzi, Refaias, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá, e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600.
Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos: Micael, Obadias, Joel e Isias. Foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos, que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Issacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos: Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos: Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zepã, Tarsis e Aizar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Opim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Os descendentes de Naftali. Naftali foi pai de 4 filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos: Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Opim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Macá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Macá, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Seres. Pérez foi pai de 2 filhos: Olão e Raquém. Olão foi pai de um filho chamado Bidã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos: Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos: Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Berede. Berede foi pai de Taate. Taate foi pai de Eleada. E Eleada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleande, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Será. Ela construiu as cidades de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima, e Uzem e Será. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezefe. Rezefe foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde. E Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num. E Num foi pai de Josué. O território que eles receberam, e onde ficaram morando, incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Narã, e na direção oeste até Gezer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aia, e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanaque, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Azer.
São estes os descendentes de Azer. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva, Esvi e Berias, e de uma filha chamada Será. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Alã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Selis e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos estes foram descendentes de Azer. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer, havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. 1 Crônicas, capítulo 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Aará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzá e Aiude, foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes, e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Eupaal. Eupaal foi pai de 3 filhos, Eber, Mizã e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lod e os povoados que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Benjamim, em Gade e Aijalon. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Eupaal estavam Zebadias, Mesulã, Isaque, Eber, Esmeraí, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Zeletai, Eliel, Adaías, Beraías e Simrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Espã, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Ilão, Antotias, Efdeias e Benuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanseraí, Searias, Atalhas, Jaaresias, Elias e Zicri. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moraram em Jerusalém e os seus principais descendentes. Os descendentes de Benjamim, em Gibeão e Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Macá, e o seu filho mais velho, Abdon. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. A família do rei Saul.
Ner foi pai de Quis. E Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jinwada, e Jinwada foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Asbricam, Bocru, Esmael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Os que voltaram do cativeiro. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utaí, filho de Amiúde e neto de Uri. Entre os seus antepassados estavam Uri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá. Ibneias, filho de Jeroão. Ilá, filho de Uzi e neto de Micri. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Gedaías, Joiaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Uquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur, e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite, e tetraneto de Imer. Havia 1760 sacerdotes, que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Asricam e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Baquebacar, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berquias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Os guardas do templo que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, os membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Abiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como os seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles.
Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções: norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salom, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Os membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Os antepassados e os descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Macá. O seu filho mais velho se chamava Abdon, e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib-Baal, e Merib-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Picom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jairá, e Jairá foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Asbricã, Bocru, Esmael, Searias, Obadias e Anã. 1 Crônicas, capítulo 10. A morte de Saul. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus o cercaram, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tire a sua espada e me mate para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado, e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido, e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades.
Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram, pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos, e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho, e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou, e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Amém.